A paz do Senhor, meu querido, minha querida que nos ouve nesse momento. Gostaria de partilhar com você a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 16, apenas o versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, em rápidas palavras, Jesus aqui no ápice do seu ministério terreno em Israel, ele reúne alguns dos seus discípulos, entre eles os 12, e indaga, pergunta aos seus discípulos: o que o povo pensa que eu sou? O que dizem de mim? Esses discípulos, eles vão coletar informações da grande multidão que já conhecia Jesus, eles vão coletar ideologias ou inspirações ou algo que as pessoas tinham em mente de quem era Jesus, e reúne-se num lugar juntamente com Cristo e traz essas informações coletadas. E quando Jesus vai saber o que eles trouxeram, alguns diziam: olha, Senhor, as pessoas acham que tu és Elias, outro acha que o Senhor é Isaías, outro acha que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Há quem diga que o Senhor é a reencarnação de João Batista, que acabou de morrer. Então, os discípulos trouxeram as informações para Jesus do povo, porém Cristo, ele não estava apenas interessado em saber o que o povo quer saber dele, que pensa que ele é. Isso não importava para Jesus, porque Jesus queria ver o nível de contato, de experiência, de conhecimento que os seus discípulos já estavam alcançando, a maturidade deles. Haja vista que Jesus tinha 3 classes de seguidores. A primeira classe é a multidão, que apenas seguia como telespectador, que tinha apenas uma ideologia. Para a multidão, Jesus era apenas mais um profeta, mais um homem que iria marcar a sociedade, mais um homem com prodígios e maravilhas que iria marcar o seu tempo. Mas para os discípulos, Jesus era muito mais do que isso. Era o segundo nível de seguidores, que eram os discípulos, aqueles que tinham um contato com Deus, com Jesus, que tinham uma experiência, que acordava, que acompanhava Jesus. Só que todos nós sabemos que havia no meio dos discípulos um grupo um pouco mais seleto, o que nós chamamos de íntimos dele. Toda vez que Jesus reunia para orar, ele chamava consigo 3 discípulos, que é Pedro e os irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu. E agora, Jesus pergunta: e vocês, o que pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Eu imagino que o sorriso naquela tarde talvez tenha dado lugar ao silêncio, e imagino um gelo naquele momento, porque Jesus queria saber desses discípulos o que eles estavam aprendendo, qual era a visão que os discípulos tinham dele. Embora em João capítulo 4, o último versículo fala que ele não necessitava que ninguém informasse acerca do homem, porque sabia o que estava dentro do coração do homem, ele queria ouvir da boca dos próprios discípulos. Interessante que nessa hora o Espírito Santo quebra aquele gelo, toma ocasião e revela ao coração de Pedro, que diz na frente de todos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para nós é fácil, porque sabemos a história, mas naquele momento foi um momento de muita aflição ou de muita tensão, porque ali Jesus já estava manifestando quem de fato ele era. Ali o Espírito Santo estava revelando para Pedro quem de fato Jesus era, e Jesus, afirmando isso e afirmando para os discípulos, estava mostrando que ele não era qualquer um, não era mais um profeta, que ele era o profeta, aquele que haveria de remir a nossa alma. Entendendo assim, então, quando Jesus vê que Pedro foi revelado pelo Espírito Santo, ele diz: olha,
eu te digo que tu és Pedro, em grego quer dizer Petros, e sobre esta pedra, Petra, que é a afirmação que Pedro fez, edificarei a minha igreja. Então, queridos, dentro daqui eu aprendo uma coisa. Muitas das vezes estamos dentro da igreja, mas com a mesma ideologia do mundo, achando que Jesus é mais um, achando que Jesus é mais um profeta, um pensador, a exemplo de grandes pensadores ou de grandes homens que passaram nessa terra no âmbito secular e no âmbito cristão. Mas Jesus não é mais um. Às vezes pensamos como pensam os seguidores, os mais aproximados de Cristo, e achamos que ele é o Filho de Deus, mas que ele não iria resolver ou não vai resolver. Todavia, o Espírito Santo revela ao coração dos mais íntimos, daquele que busca intimidade com Deus, assim como Pedro sempre buscava conhecer mais de Jesus, de estar mais perto, de buscar intimidade. O Espírito Santo revela quem de fato Jesus é. Quando ele diz, olha, você é o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava revelando a divindade de Jesus, estava dizendo que o que o Pai pode fazer, Jesus pode fazer. Aquele poder que o Pai tem, Jesus tem. Estava mostrando que estava perante Pedro e os demais o homem que criou todas as coisas, e por ele todas as coisas foram feitas. Logo, eu aprendo que se eu quero ter de Deus a resposta para a minha vida, o meu milagre, eu tenho que ter intimidade com Jesus, eu tenho que passar a ter intimidade com Deus, eu tenho que passar a ter contato, experiência, comunhão, a ponto de o Espírito Santo vir e revelar, o Espírito Santo vir demonstrar, dizer, olha, nessa situação Jesus pode, nessa situação Jesus faz, nessa situação Jesus age, ele tem poder para fazer isso. O Espírito Santo só revela aqueles que são íntimos, aqueles que são ligados a Deus, aqueles que são ligados a Cristo, aqueles que têm não somente contato, mas experiência, vivência. Eu estou falando para alguém que às vezes conhece, ou já ouviu falar de Jesus, que às vezes está dentro da igreja, mas está perdido dentro da igreja. E Deus está falando ao seu coração, olha, Jesus quer mais intimidade contigo, um nível de proximidade maior do que você já tem. Jesus quer que você tenha mais experiência com Ele para revelar coisas grandes. Está escrito, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Me chama a atenção que depois dessa declaração, Pedro, Jesus vira para ele e diz, olha, e sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Logo eu aprendo que nós somos a igreja. Pedro, lá no grego está escrito Petros, fragmentos de rocha, enquanto a afirmação dele, Jesus é Petra, uma rocha imensa, inabalável. Então Jesus fundou a sua igreja em cima de Pedro? Não, ele fundou a sua igreja em cima da afirmação de Pedro, em cima da minha afirmação, que é que Jesus é o único Senhor da nossa vida, o único Salvador. Paulo vai ratificar isso lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, dizendo da seguinte forma, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, a exemplo de Pedro, e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pedro também vai fazer uma carta universal dizendo que Jesus é a pedra angular que os construtores daquele mundo rejeitou, mas ela se tornou principal e pedra de esquina, ou seja, Jesus é o fundamento principal da igreja. E a afirmação que temos que Ele é o Senhor nos faz ser igreja. A igreja não é as quatro paredes aonde nós congregamos. Lá é apenas uma acomodação da igreja de Cristo, que é eu e você. E quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, Ele está dizendo que tudo que o inimigo arquitetar, planejar contra mim e contra a tua vida, não vai ter êxito. Por quê? Porque está empenhorada a sua palavra, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. Dá para entender, muitas das vezes nós pregamos e ouvimos pessoas dizer que nós vamos resistir ao inimigo, porque por mais que o inimigo tente lutar, nós vamos resistir e essas portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Não, mas não é isso.
É justamente o contrário. Nós queremos avançar e as portas do inferno não vão prevalecer, não vão nos resistir. Ou seja, Deus está dizendo, você vai crescer, você vai expandir, você vai proclamar o evangelho, você vai continuar caminhando, vai continuar crescendo, e os limites que o inferno tentar colocar, ele não vai resistir. Deus está dizendo que na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu campo de trabalho, no teu campo de estudo, no teu campo de convívio, quando você proclamar o evangelho e manifestar a graça de Deus na sua vida, isso o inferno não vai poder resistir. O diabo não tem poder para parar a unção que Deus nos deu, o poder que Deus deu ao crente. O diabo não tem poder para parar. Creia nisso que nós estamos ministrando, que Jesus possa abençoar o teu coração, a tua vida e o teu lar. Eu sou o Márcio Santos, fique com Deus.